TV CNM conversa agora com a Nicole Figueiredo, diretora da ONG 350.org, e com a Cláudia Lins, consultora ambiental da entidade. Cláudia, eu gostaria de saber quais são os fenômenos que atingem o Brasil agora, nesse momento, quer dizer, já vem atingindo há algum tempo, mas que você explicasse melhor, que os prefeitos pudessem entender, e o que isso atinge diretamente nos municípios deles. Muito bem, uma das pautas que a CNM vai considerar como prioridade agora no país trata justamente de uma forma de extração de gás, o chamado gás de xisto no Brasil. Essa técnica é denominada de fracking e ela é condenada em vários países do mundo. Alguns, quando permitem essa extração, têm uma legislação extremamente rigorosa para permitir que ela exista, minimizando ao máximo os impactos ambientais no Brasil, no mundo onde elas ocorrem. No entanto, no Brasil a gente ainda não tem alguma regulamentação desse tipo. Então, o que tem acontecido no mundo inteiro que a gente tem de notícias são de contaminação da produção agropecuária, de danos à saúde da população, contaminação do solo, dos lençóis freáticos, águas superficiais. Então, preocupado com todo esse dano que os municípios sofrem, a CNM vai criar uma comissão dentro da entidade para atuar junto ao Congresso Nacional para que isso seja regulamentado. Enquanto isso, existe um movimento no Brasil e a Nicole Figueiredo ela vai poder explicar melhor o objetivo dessa entrevista sobre como que os municípios podem lidar com essa questão. Porque o que ocorre atualmente hoje é a exclusão dos municípios nesse processo. Uma vez que o gás, devido à Constituição Federal, a extração dele a legislação compete à União, ao governo federal. E eles fazem diretamente isso, os leilões, né? E os municípios sequer têm a prerrogativa de impedir essa atuação se não for para uma lei municipal. Né? Então, a Nicole vai explicar um pouquinho para a gente o que o movimento, como que a ONG tem ajudado esse movimento. Também faz parte de uma colisão internacional que ela vai explicar para a gente. Mas o mais importante é a gente saber que a Confederação Nacional ela se preocupa com o desenvolvimento econômico do país, e principalmente dos municípios. E esse desenvolvimento econômico, ele não pode ser em detrimento de atividades primárias básicas que geram a renda dos municípios, que é a atividade de agricultura, de pecuária, que é a saúde da população, né? Então você tem que gerar desenvolvimento econômico sim, mas você tem que proteger a saúde da população, você tem que proteger o meio ambiente daquele município. Então eu convido agora a Nicole a explicar um pouquinho pra gente o que é esse fracking, como é que ocorre essa extração de gás de xisto e por que é tão prejudicial ao país. Ok. Esse gás de xisto, ele é extraído para gerar energia, então ele vai alimentar termoelétricas a gás. Para isso, se tira o gás que está preso na rocha lá embaixo, entre 300 metros e 3 quilômetros abaixo do nível da terra. Para se extrair esse gás de xisto que está preso na rocha, que é o gás metano, se explode, então se perfura e explode a rocha fraturando, por isso que chama fratura hidráulica e lá fora é conhecido como fracking. E a gente também usa esse nome aqui no Brasil. Esse gás, ele sai, só que para se fraturar, se injeta milhões de litros, são 30 milhões de litros de água por poço, misturado com 700 substâncias químicas tóxicas, cancerígenas e mutagênicas. Essas substâncias elas ficam no solo, contaminam o lençol freático. O que é retirado do solo, que é só 40%, fica em umas piscinas a céu aberto evaporando. Esse vapor chove nas nossas plantações, chove em cima das nossas casas, dos nossos filhos, do nosso quintal, da nossa horta. E também, claro, da produção agropecuária, da produção de animais para corte ou para leite e também da produção de alimentos. Então, tendo isso em vista e essa ameaça, como a Cláudia mencionou, ela vem direto da União. Quem pode regular o uso do subsolo é a União. Então, é feita essa venda desses blocos. Desde 2008 se faz essa venda. Em 2013, em particular, a Agência Nacional de Petróleo e Gás leiloou blocos em 3 estados brasileiros, sem consultar ninguém, sem consultar nem o governador, nem o prefeito, nem os vereadores da cidade. E começou a leiloar esses blocos para empresas brasileiras e estrangeiras para explorar esse gás. Esse gás, ele, como a Cláudia falou, não adianta você trazer o que chamam de desenvolvimento econômico
que vai impactar a própria economia local daquele município, daquele estado. Então, um exemplo é no Paraná, onde tem uma grande produção agropecuária, que justamente em cima dessa produção se quer explorar o fracking. Além disso, esse gás, a reserva do gás, ela está bem embaixo dos principais lençóis freáticos e aquíferos do Brasil. Um deles, um bom exemplo, é o Serra Geral, o Guarani, ou o aquífero Bauru, ou o aquífero São Francisco. São inúmeros aquíferos que estão em risco. Então, esse gás entra num círculo muito vicioso, porque ele contribui para as mudanças climáticas, porque o metano é extremamente danoso, que seca os nossos rios. Os anos estão cada vez mais quentes, a temperatura, nossos rios estão secando. Aí a nossa reserva subterrânea, que poderia nos salvar, também está contaminada. Então a gente vai ficar num caminho muito sem saída se a gente deixar o fracking entrar no nosso município. Perfeito, Nicole. E só para esclarecer, a CNM ela já trabalha com a questão ambiental e com as mudanças climáticas em diversas ações, diversos projetos com a área internacional. O metano ele é um gás que ele é mais de 20 vezes mais poluente que o gás carbônico, né, e afeta diretamente a questão das mudanças climáticas. E como é que então que a gente pode fazer, Nicole, o que os municípios podem fazer para evitar que esse tipo de dano ocorra no município? Tem acontecido um processo muito interessante nos municípios brasileiros. Já foram 56 municípios que fizeram esse processo interno, que é verdade que o subsolo pode só ser legislado pela União, mas a superfície, o solo, a outorga de água, as vias públicas, todas essas são de competência municipal. Então, 56 municípios do Brasil já proibiram o fraturamento hidráulico, o fracking, no seu território. Então, o que significa isso? Eu posso proibir de emitir uma licença, outorga de água, que caminhões que transportam tanto esses equipamentos, a água, os químicos, cruzem a cidade e as vias municipais e que esse gás seja queimado dentro do município, e esse tipo de legislação pode ser feita pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo do município. É um processo muito bonito que tem acontecido, porque ele tem sido uma construção da sociedade e de todos os setores da sociedade. Então, os sindicatos rurais e patronais estão envolvidos, as escolas municipais também, as universidades que se encontram naqueles municípios têm se envolvido, assim como o cidadão de bem, qualquer pessoa, porque essa campanha é uma campanha que não é ambientalista somente, é uma campanha pela vida, porque ela coloca em risco a vida das pessoas, a vida dos animais, a nossa economia. Então, os municípios eles fazem audiências públicas, geralmente o processo é assim, faz uma ou duas ou quantas forem necessárias para informar a população. É impressionante como as câmaras ficam lotadas, eles têm que colocar telão do lado de fora. Em Cascavel foram 60 mil pessoas para as ruas dizer não ao fracking. Em Toledo também, agora esse sábado em Umuarama vai ter uma grande mobilização, que vão colocar 10 mil pessoas no município como Umuarama nas ruas dizendo não ao fracking. Então, esse processo ele também estimula a cidadania dentro do município, a participação dos eleitores no processo legislativo, e faz com que aproxima também o legislador e o executivo do cidadão da cidade. Doutora, e esse assunto ele não é muito divulgado na mídia. Eu queria que a senhora falasse, desse o endereço do site da ONG para que as pessoas pudessem acessar, quem tiver interesse, poder acessar e ter mais conhecimento sobre o assunto. Claro. O nosso site é www.nãofrackingbrasil.com.br. No nosso site tem lá o mapa do Brasil, a lista de todos os municípios que já tiveram seus territórios leiloados. Também tem municípios que não estão lá, mas que vão ter novos leilões agora em junho de 2016. Por isso que essa discussão dentro da Confederação Nacional dos Municípios é tão importante, porque a gente evita que essa ameaça seja espalhada ainda mais por outros municípios do Brasil. Então, eu convido todos a entrar no site, ficar de olho, nos escrever. Nosso e-mail é nãofrackingbrasil@gmail.com.
Exatamente, Nicole. E a CNM está à disposição, a área técnica de meio ambiente. Vocês podem ligar para saber mais sobre o que é esse fracking. Será que o meu município está afetado? Então, entre em contato com a gente que a gente vai poder dar mais informações sobre esse assunto. Porque, de fato, o município ele não pode necessariamente proibir o fracking, porque compete à legislação da União, ele não pode legislar diretamente. Mas ele pode inviabilizar por meio de tudo isso que a Nicole falou. Então, é uma ação extremamente importante que vai ganhar ainda muito as discussões, apesar de ainda não ser divulgado, né? Então, a CNM está à disposição dos municípios para o que precisarem e, para isso, vocês podem ligar diretamente para a CNM e pedir para falar com a área técnica de meio ambiente. Obrigada a todos. TV CNM, então, agradece a presença. Obrigada, doutora. Obrigada, Cláudia. E a gente encerra por aqui mais uma entrevista.